Voltamos aqui no nosso Ver Mais dessa quarta-feira e para iniciar esse bloco a gente fala agora de segurança digital. Olha, é muito comum a gente escutar histórias de quem já teve uma conta ou o celular hackeado, né? Mas a verdade é que existem alguns mecanismos que têm o objetivo de nos proteger desses golpes. Um deles é a autenticação de 2 fatores. Por isso agora eu converso com o especialista em segurança da informação, Diego Bittencourt, que já está aqui na tela comigo. Diego, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais para nos ajudar a entender um pouco mais sobre segurança no mundo digital, né? Claro, boa tarde a todo o seu público aí, vamos contribuir um pouquinho com esse tema. Perfeito. Diego, para começar o nosso bate-papo, queria te pedir para explicar para a gente o que está no nosso alcance, o que a gente pode fazer para se proteger mais no mundo digital. Que mecanismos que a gente pode usar para ficar mais munido aí de proteção quando a gente fala da internet, né? Falar daquela história de não usar as mesmas senhas para tudo, uma senha mais complexa, isso já virou clichê, né? E a gente tem que aí subir um pouquinho o nível e utilizar alguns mecanismos que as empresas têm nos colocado como possibilidade para tentar dificultar um pouco o acesso desses cyberterroristas, os cybercriminosos, vamos dizer assim, para que esse tipo de hackeamento não aconteça nas nossas contas, né? A gente acaba usando como exemplo, né, as mídias sociais, né? Então o grupo Meta aí, detentora das marcas Instagram, Facebook e o próprio WhatsApp já disponibilizam esse tipo de mecanismo que é o chamado duplo fator de autenticação, para que a gente possa aí habilitar isso e eventualmente numa falta de atenção nossa ou no vazamento das nossas credenciais a gente consiga restabelecer o mais breve possível, né? Perfeito. Quando a gente fala sobre essa questão de golpes, de celulares hackeados, a gente tem várias frentes, né, Diego? Existem alguns aplicativos que cuidam dessa segurança ou a gente deve fazer isso dentro dos próprios aplicativos, enfim, que a gente usa como redes sociais? Qual que é a orientação? A gente precisa voltar, aí eu falei do clichê da questão das senhas, né? A gente precisa voltar à questão das proteções dos nossos dispositivos, né? A gente começa usando o computador e a gente sempre fala de antivírus, né? Mas quem é que tem uma licença de antivírus no seu smartphone hoje, preocupado com isso, né? Então, o uso de ferramentas nesse sentido também dificulta bastante esse tipo de infecção e, consequentemente, de vazão. E cada aplicativo hoje disponibiliza um método de autenticação duplo, né, como a gente está comentando, e dá essa possibilidade para que a gente crie esse mecanismo de defesa para dificultar a ação dos criminosos, né? Perfeito. Vou te pedir para explicar para quem está acompanhando a gente como que funciona esse processo de autenticação em 2 fatores, porque muita gente pode não entender, né? Como é que funciona? Para entrar na conta eu tenho que fornecer 2 informações. Explica um pouquinho para a gente, Diego. Isso, é uma espécie de procedimento de validação, né? Então, tu já tens o teu usuário e senha, tu já está dizendo quem tu é e o que tu sabe, né? Que é a tua senha. E lá dentro dos aplicativos, geralmente na parte de segurança, eles pedem eles dão a oportunidade de habilitar o duplo fator de autenticação. Diego, o que é? A gente pode dar um exemplo clássico que foram os bancos, eu acho que o mais lúdico aí foram os bancos que começaram, lembra que tinha uns cartãozinhos com números aleatórios que volta e meia tu ia acessar o banco e tu precisava dar uma informação que estava naquele cartãozinho. Aquilo foi transformado, por exemplo, em aplicativos que entregam esses números para que quando for solicitado, você entregue essa senha que nunca vai ser a mesma, entendeu? Então, os aplicativos disponibilizam isso e você tem que juntar um aplicativo de autenticação, que geralmente o mais utilizado é o Google Authenticator, a própria Microsoft também tem um autenticador, para que você habilite. Só que é importante dizer que uma vez que você habilite isso, você não pode perder essa outra senha, vamos dizer assim, né? Esse outro aplicativo, porque você corre o risco eventualmente de não conseguir ter mais acesso. Então existe aí um balanço que tem que ser feito entre aumentar a segurança e o cuidado com as suas credenciais, né? Perfeito. E outra coisa que é importante é essa questão de onde armazenar essa senha, né, Diego? Várias coisas que englobam essa segurança no mundo digital que deve sim ser uma preocupação nossa, principalmente agora, né? Exato, existem aplicativos que ajudam a gente a fazer essas senhas mais complexas que a gente fala, né? Uma coisa para cada acesso que a gente tem, porque eu sempre brinco, né? A gente não tem uma chave para tudo que a gente tem que abrir fisicamente na vida, né? Então, as senhas são as mesmas coisas, né? Então, em vez de tu ficar utilizando com a mesma complexidade, existem aplicativos aí no mercado que te ajudam a armazenar isso
e quando tu for precisar utilizar, tu acessa esse aplicativo com uma senha que só vocês têm que saber, e ele te dá essa informação e você usa nesse acesso único, né? Perfeito. Diego, tem alguma orientação para quem está acompanhando a gente em relação a contas que foram hackeadas, números clonados? Tem alguma orientação do que se deve fazer depois que isso já aconteceu? Tem como reverter a situação? Não tem? Existe alguma forma de a gente orientar quem está nos acompanhando? Infelizmente existem aí tipos de ataque. Quando a gente entrega, por exemplo, Bia, uma autenticação de duplo fator para um SMS, ou seja, para o número que a gente tem com a operadora, a gente está entregando, de certa forma, essa autenticação para um terceiro, né? Então, infelizmente, existem operadoras que, pelo processo não ser seguro, não ser seguido um protocolo um pouco mais rígido, acabam fazendo com que esses criminosos, antes de te aplicar o golpe, acabem sequestrando o teu próprio número. Então, não adianta tu ter um duplo fator de autenticação dizendo que tu recebe um SMS se a pessoa foi lá na operadora e conseguiu o teu número para que ele receba esse duplo fator e faça os acessos, entendeu? Então, muito cuidado com habilitar e utilizar só SMS. É claro que é melhor do que nada, né? Mas eu recomendo que se utilize o que a gente chama de soft token, aplicativos de token, enfim. Habilite em todas as suas mídias sociais isso, porque, como eu falei lá no início, a gente pode estar educado digitalmente, a gente pode ter atenção, mas, eventualmente, o ataque acontece num momento delicado, que tu não está prestando atenção, está fazendo outra coisa. E se isso estiver habilitado, te dá condições, como eu já tinha comentado, de você reaver de forma mais rápida as suas contas, né? Perfeito. Se acontecer, você obrigatoriamente tem que registrar um BO, né, um boletim de ocorrência, entrar em contato com a operadora e com o grupo do aplicativo, né? Usando de novo o exemplo do Meta, por exemplo. Passar essas informações, eles têm um canal específico para isso, e fazer as solicitações e aguardar. Infelizmente, a gente fica, nesses casos, um pouco na mão dos grupos de aplicativos para que eles reconheçam as informações que tu passou e reavêem o teu acesso, né? Perfeito. Então, a dica de ouro habilite sempre o duplo fator de autenticação. Não é legal no sentido de uso, vai complicar um pouquinho, vai às vezes pedir uma senha que tu já coloquei, tem que botar mais uma, mas para nossa segurança é importantíssimo que isso esteja habilitado. Perfeito. Diego, muito obrigada pela tua participação, seja sempre muito bem-vindo ao nosso Ver Mais, tá? Eu que agradeço o convite aí e um bom 2024 para todo mundo. Perfeito, obrigada. Então, o Diego que nos ajudou a entender um pouco mais sobre a importância da segurança digital.